Boa noite, eu vou apresentar sobre o sistema de arquivos NTFS. Vamos começar ali primeiramente falando um pouco sobre a história, logo após o sistema operacional, os limites, a estrutura de dados, também um pouco sobre a recuperabilidade e a curiosidade, implementação, a conclusão e, no fim, as referências. Começando pela história. Naquela época, a Microsoft não tinha nenhum sistema operacional capaz de fazer a frente ao Unix e suas validações em aplicações de servidores. Com essa necessidade de criar algo novo para disputar o mercado com essas soluções baseadas em Unix, foi aí que surgiu o Windows NT. Mas com esse novo sistema operacional, era muito limitado utilizar o sistema de arquivos antigo, que era o FAT. Então, ele funcionava razoavelmente bem ali para as aplicações domésticas, mas não serviria para o propósito de um novo projeto que eles tinham em mente ali, por conta de uma série de restrições que ele tinha. Dentre elas ali, a baixa tolerância a falhas, a inviabilidade de uso de permissões de arquivos, as limitações para o trabalho com grande volume de dados. E foi assim que a Microsoft decidiu utilizar o NTFS. Ela usou ali como base o HPFS, que era um sistema de arquivos que tinha a IBM por trás. Agora falando um pouco sobre o sistema operacional, o NTFS é amplamente utilizado nos sistemas operacionais da Microsoft e a sua primeira aparição ali foi no Windows NT, como foi mencionado anteriormente, cujo foi criado ali no ano de 1933 para uso em servidores. Falando um pouco aqui sobre os limites, tem o tamanho máximo do volume de 2 elevado a 32 clusters menos um cluster. O máximo de arquivos no volume seria de 2 elevado a 32 menos 1. E o tamanho máximo do arquivo seria 16 terabytes menos 64 KB. O número máximo de clusters seria 2 elevado a 32 clusters menos um cluster. E o comprimento máximo do nome do arquivo seria até 255. Já na sua estrutura de dados, o NTFS ele acaba fazendo uso ali dos conceitos da Balanced Tree ou B+Tree, onde essas informações que são armazenadas ali são relacionadas a cada diretório e são gravadas próximas uma das outras. Ao invés de ficarem ali numa tabela central, como no sistema FAT, acaba tendo um custo maior um pouco para percorrer essas informações relacionadas em cada diretório, mas perde menos tempo lendo essas informações referentes aos arquivos dentro do diretório. A partir desse problema principal, que foi identificado, a Microsoft implementou a busca por índice nas partições NTFS, assim acabando utilizando mais desse processo. Ao invés de utilizar simplesmente uma lista, os arquivos começaram a ser indexados através de uma árvore B+, como havia mencionado anteriormente. Organizando as informações dessa forma, no formato B+, ali, é mais fácil de encontrar as informações do que nas estruturas de lista. Agora falando um pouco sobre a recuperabilidade, como ele aborda essa recuperabilidade. Em casos onde o computador acaba sendo um desligamento repentino, o NTFS consegue reverter os dados à condição anterior ali do incidente, o que aconteceu ali antes do desligamento repentino. Durante esse processo, isso só é possível porque durante esse processo de boot, o sistema operacional consulta o arquivo de log e nele, esse arquivo de log, é registrado todas as operações efetuadas. E entra aí esse ponto para eles conseguirem identificarem o que aconteceu de problemático nessas situações, Resumidamente, o que acontece nesse momento da recuperabilidade, no log são registradas todas as ações que acontecem dentro do sistema operacional. Por exemplo, quando o documento é criado, quando o espaço de um disco é alocado para ele, dentre as permissões definidas ali, Então, quando acontece do computador desligar repentinamente, após ele voltar desse desligamento repentino, o sistema operacional é reativado e faz a consulta ali nesse arquivo de log para saber quais os procedimentos foram executados por completo e executa a ação correspondente ali para conseguir corrigir esse problema que veio ocorrer. E também, para manter a integridade do sistema, são executados alguns passos, que
que seria a verificação de log para checar quais clusters devem ser corrigidos, e uma nova execução das transações marcadas como completas no final do log, reversão de procedimentos que não puderam ser concluídos. São esses 3 passos que são executados ali para conseguir manter a integridade do sistema, né? Com isso, após saber um pouco disso da recuperabilidade, a gente consegue concluir que podem ter situações que o NTFS pode não conseguir recuperar os últimos dados gravados antes da interrupção, mas ele consegue garantir ali o pleno funcionamento do sistema operacional, conseguindo eliminar bastante erros ali referente a isso, né? Que podem comprometer o desempenho ou causar grandes problemas futuramente ali. Aqui de curiosidade a gente tem as cotas de disco. É uma funcionalidade nova, né? E não é compatível com todas as versões do Windows que são compatíveis com o NTFS. Essa funcionalidade tem a função de permitir que o administrador do sistema consiga definir ali quanto espaço em disco cada usuário pode utilizar, assim conseguindo evitar alguns problemas de desempenho ou esgotamento dos recursos de armazenamento, por exemplo. Aqui eu peguei essa implementação aqui de referência, foi a que eu encontrei. E aqui nas conclusões a gente tem um pequeno comparativo aqui, né? Comentando um pouco sobre o NTFS e as melhorias que ele teve em relação ao FAT, né? Como, por exemplo, o suporte melhorado para metadados, e também o uso de estruturas de dados avançados de confiabilidade e utilização em espaço em disco, além de algumas extensões adicionais, tais como a lista de segurança de controle de acesso e de sistemas jornalísticos. E seria isso. Muito obrigada por assistir essa apresentação e uma boa noite a todos.